Depois de uma pausa, vamos voltar com o capítulo 1145 de One Piece. E a gente começa com uma luta bem estranha na realidade, eles estão enfrentando um dinossauro. A gente vê que o Sanji e o Zoro estão aqui nesse local ajudando os gigantes, mas a gente também vê uma espécie de escudo falante. Parece até mesmo um utensílio da Big Mom que coloca alma nas coisas, mas enfim, não sei de onde brotou isso daqui. Porém, tá aí pra ajudar o gigante, e ele ajuda como um escudo. Esse dinossauro parte pra cima de um dos gigantes, que é defendido por esse escudo falante, e isso é tempo suficiente pra fazer com que tanto o Zoro quanto o Sanji consigam lutar contra esse dinossauro. O Sanji vai lá e dá um chute nesse bicho, e o Zoro aproveita pra cortar a cabeça desse monstro fora. O Sanji então fala, bom, eu acho que dá pra servir essa coisa que a gente acabou matando. Isso é grande até mesmo para um gigante. E esse gigante explica que os Groquisaulos são deliciosos, porém dá muito trabalho de preparar porque ele tem muita gordura subcutânea, mas se fizer no saquê fica uma delícia. Sanji então fala que eles não têm saquê aqui, mas ainda assim tem um conjunto completo de utensílios de cozinha na cabana do caçador. Então vamos procurar ervas aromáticas no caminho até aqui. Enquanto isso, o Zoro está mais curioso sobre aquele escudo falante que ele acabou utilizando. Como é que funciona isso daqui? É uma Akuma no Mi? E aí o gigante responde que isso daí foi quando o seu pai foi enfrentar a Big Mom. Olha aí, não era mesmo que era um poder da Big Mom? Então ele tá explicando que é como se fosse a nuvem lá, tipo Zeus, que a Nami também utiliza. É uma arma que acabou indo parar nas mãos de outras pessoas. O gigante até mesmo pergunta, o que? Vocês conhecem o Zeus, Sama? Aquele Zeus, comandante supremo dos homens? E esse mesmo Zeus, que provavelmente deve ter dado um trabalho gigantesco pro pai desse gigante, agora é um servo da navegadora, é um servo da Nami. Enfim, isso daqui só mostra um pouco o que o Sanji e o Zoro estão fazendo, porque depois disso a gente vai para onde o Loki está. Loki aparentemente já está acordado e ele parece explicar que tem ali na ilha os Cavaleiros de Deus, que são pessoas do governo mundial, e foram eles que deixaram Loki naquele estado. Harudin ainda tenta entender por que pessoas do governo mundial estavam aqui. Na visão dele, provavelmente o Loki deve ter arranjado problemas quando ele estava fora como pirata, mas é claro que não. Se ele tivesse ido longe o bastante a ponto de cruzar com aqueles caras, ele já seria o rei do mundo. O Loki sempre com a autoestima lá em cima, né? O Luffy, enquanto isso, não sabe nem sobre o que eles estão falando. Enquanto isso, finalmente Zoro e Sanji chegam com o Groquisaulos e depois de derrubar algumas árvores, eles vão fazer uma espécie de fogueira para assar esse monstro que eles capturaram. O mais legal é perceber nos detalhes. A gente vê que o Sanji sempre pega no pé do Zoro e vice-versa. Então dá pra ver eles pequenininhos aqui discutindo, bravos um com o outro. É sempre legal ver essa interação entre os dois. Enfim, eles assam esse monstro e o Luffy pega um pedação e taca na boca do Loki, que começa a brigar, pô. Pô, tá quente, seu desgraçado, você quer me matar? Muito bom. De qualquer forma, come logo, porque se não comer, não sara. E o Loki obedece, ele come ali e ele ainda reclama de novo, né? Esse Loki é bem reclamão. É difícil de engolir assim, pô. Comer deitado é muito estranho, é muito difícil. Me levantem aí, pô. O Loki até mesmo se engasga um pouco, já que ele tá deitado. E preocupado com o seu novo gigante favorito, ele sai correndo pra pegar água. Só que ele pega uma água fervente. Ele quer tacar essa água no Loki. O Loki desesperado, pera aí, cara, sai daí, isso daí tá fervendo. E parece que ele taca mesmo assim essa água fervendo em cima do Loki. Acho que ele ganhou mais uma queimadura. E o Loki desesperado mandando eles levarem o Luffy pra outro canto. O Luffy ainda pede desculpa dizendo que não teve a intenção. Mas enfim, essa daí é a interação que eles têm enquanto estão comendo, beleza? O que é importante agora é o que o Loki tem a dizer sobre o Shanks. O Zoro questiona ali o Loki dizendo se aquela promessa que ele fez pro Luffy era mentira, e ele diz que não era não. Sobre o Ruivo, ele conhece aonde ele está, mas ainda não cumpriram a parte da promessa deles de tirar a corrente deles. Loki ainda pergunta, você quer tanto encontrar o Ruivo assim? Mas eu entendo, viu, esse sentimento, admirar um pirata na época de moleque.
Luffy pergunta, então você tinha alguém assim também que você admirava? E sim, o Loki tinha um pirata que ele admirava. Uma pena que era pirralho demais naquela época. E aqui a gente tem um flashback, o Loki pequeno, relativamente pequeno, né? Ele nunca foi pequeno de fato. E pedindo para o Quebec levá-lo junto. Porém o Quebec recusa, ele fala que não veio até aquele local para encontrar um pirralho catarrento quanto o Loki. Não me faça repetir. Loki então ainda desafia o Rox, fala pra lutar, obviamente é espancado, mas ao menos ele acabou admirando esse pirata. Na visão do Loki ele acabou nascendo na era errada. Enfim, depois disso, depois desse flashback, a gente volta para o que está acontecendo lá com aqueles gigantes vindos dos sonhos das crianças. Brog e Dory estão lutando contra esses monstros que são gigantes até mesmo para os gigantes, e parece que eles estão lidando bem até com todos eles. Até o Gaban tá no meio disso tudo e também parece lidar com facilidade com esses gigantes. Eles pareciam ser tão fortes, mas com alguém que realmente é guerreiro aqui, com o Brog e o Dory e também com o Gaban, parecem que essas criações do imaginário das crianças não são tão fortes. Ele ainda agradece, ainda bem que essas coisas foram feitas das imaginações das crianças. Se elas tivessem visto os monstros de verdade, será que seriam ainda mais fortes? Então ainda bem que nunca viram nada assim. Segundo o Gaban, ainda tem mais 3 monstros desse gigante aí, e ele ainda diz que tem uma voz estranha que não dá pra esconder. Então se até Elbaf não está segura, é realmente o fim dos tempos. Enquanto isso, alguns outros gigantes estão tentando apagar o fogo que o Loki tacou na vila. Eles estão fazendo de tudo, mas ainda assim é muito fogo. As crianças que eles não conseguiram impedir estão indo em direção a todo aquele fogo. Eles estão liberando a pressão máxima da água e ainda assim não estão conseguindo apagar. Gunko e os outros cavaleiros sagrados estão observando lá de cima. Eles até perguntam, será que as crianças vão acordar quando alcançarem o fogo, né? E a Gunko fala que eles provavelmente vão acordar com o calor das chamas, perguntando aonde estão seus pais, só que não vai adiantar que eles vão virar cinzas. E enquanto isso, a galera tá desesperada tentando apagar o fogo do melhor jeito possível, sem conseguir. O Cavaleiro de Deus aqui tá rindo de toda essa desgraça, e é aí que vem um salvador. Uma grande quantidade de água vem do nada e consegue finalmente apagar o fogo. E esse é o Jinbe, que conseguiu chegar a tempo e conseguiu salvar as crianças. Graças a ele, o fogo foi apagado, ao menos diminuído, né, para as crianças não serem queimadas. Porém, ainda assim, as crianças não pararam. Elas continuam a caminhar como se nada tivesse acontecido. Robin, Nami e Chopper estão no navio junto com aquela criança, olhando ali as coisas para verem um jeito de salvarem as crianças, mas do nada aparece justamente a Gunko no navio do Kron, né? Esse pequeno gigante que está controlando esse navio. E ela fala ali, tinha uma criança fora da escola e uma criança bem levada. Parece que a Gunko vai fazer de tudo para pegar também essa criança gigante e provavelmente vai ter que enfrentar agora pelo menos 5 dos Chapéu de Palha. Será que ela vai conseguir derrotar 5? A gente tem o Zop, o Jimp, Brook, Nami, Chopper e também a Robin, né? Eu falei 5, mas são 6. Provavelmente ela não vai cair de frente contra todos eles, deve utilizar a criança a seu favor, raptar essa criança, mas a gente vai ter que esperar mais uma semana para ter certeza do que vai acontecer, porque a semana que vem vai ter uma pausa. Acabando assim o capítulo de hoje.